Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 está escrito: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora renunciar toda voz contrária. Queremos tapar os nossos ouvidos para qualquer coisa que não venha de ti. E queremos abrir os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Queremos ouvir o Senhor claramente, porque o Senhor é o único que tem a capacidade de falar conosco nitidamente, de uma forma que possamos compreender. E que o teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, porque queremos andar contigo. Em o nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é seguindo Jesus. Diga assim: seguindo Jesus. É o nosso tema de hoje. Seguir os passos de Jesus é um chamado para viver o amor, a compaixão e a entrega ao próximo, assim como ele nos ensinou. A oração para seguirmos os passos de Cristo nos ajuda a fortalecer a fé, buscar a humildade e encontrar forças para enfrentar as dificuldades do dia, confiando na vontade de Deus. Veja bem, estar nos pés de Jesus significa priorizar um relacionamento íntimo com fé, ouvir sua voz e buscar sua orientação. Quarta-feira o pastor estava aqui ministrando no tempo de oração e fez uma pergunta para a igreja. A pergunta do pastor foi: qual a diferença em seguir os passos de Jesus e seguir nos passos de Jesus? E eu confesso que essa pergunta mexeu muito comigo. Eu pensei muito sobre isso e nos meus discipulados durante a semana conversei até com algumas pessoas sobre isso. Porque existe uma diferença. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. E eu confesso a você que essa foi a inspiração para a mensagem de hoje. Que é: qual a diferença em seguir os passos de Jesus e seguir nos passos de Jesus? É só um trocadilho, ó. Seguir os passos de Jesus e seguir nos passos de Jesus. Você vai ver a diferença, viu? E existe diferença. Seguir os passos de Jesus significa nos esforçarmos para que nossas ações, nossa conduta e nossa vida estejam em conformidade com o padrão do Salvador. Isso é seguir os passos de Jesus.
Seguir os passos de Jesus é necessário capacidade de renunciar a si mesmo, abrir mão das nossas vontades, como está escrito. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, essa a achará. Mateus 16, 24 e 25. É necessário perdoar como ele perdoou, amar como ele amou e servir como ele serviu. Viver com humildade, mansidão, obediência ao Pai e compaixão pelos pequenos. Isso tudinho é seguir nos passos de Jesus, é isso? Amém? Seguir nos passos de Jesus. Uma pessoa que segue os passos de Jesus está disposta a mudar os seus valores, como Zaqueu. Zaqueu se encontra com Jesus, ele vai em busca de se encontrar com Jesus. Zaqueu vai até Jesus. E Zaqueu decide mudar as suas atitudes. Não pense que foi fácil para Zaqueu, que não foi fácil para Zaqueu. Porque Zaqueu já era uma pessoa constituída naquela cidade como coletor de impostos. Muitos o chamavam de ladrão. Mas ele decidiu mudar de vida, porque ele decidiu seguir os passos de Jesus. Também não tem medo de ameaças quem decide seguir os passos de Jesus, como Joana, que era a esposa do mordomo de Herodes e arrisca a sua posição como o oficial do rei para defender e ajudar o ministério de Jesus. Está em Lucas capítulo 8, versículo 3. Agora, seguir nos passos de Jesus nosso dizer, eu sou cristão. A gente não escuta as pessoas dizer, eu sou cristão, né? Eu sou cristão. Deve estar de acordo com a nossa conduta. A prova verdadeira que estou andando nos passos de Jesus consiste em avaliar o quanto nossa vida diária é um reflexo claro do caráter de Jesus Cristo. É sério, viu, gente? É muito sério. Aquele a quem dizemos estar seguindo. Seguir nos passos de Jesus é amadurecimento. Enquanto seguir os passos de Jesus é o início de tudo. Ninguém nunca seguirá nos passos de Jesus sem antes seguir os passos de Jesus. Porém, vale acrescentar que tem muitos que seguem os passos, mas não nos passos de Jesus. Conseguem ver a diferença? Amém ou não amém? Vou ser redundante, tá? Eu, você, nós jamais alcançaremos seguir nos passos de Jesus sem antes seguir os passos de Jesus. Agora, para a gente seguir nos passos de Jesus, cumprindo a nossa missão, vamos destacar alguns itens essenciais e importantes. Primeiro, vida de oração. Essa é a parte mais importante. O versículo 23, aí na sua Bíblia, no capítulo 14 que lemos, o versículo 23 diz assim: e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Quem que estava só? Jesus. Mas Jesus não era o Filho de Deus? Mas ele saiu para orar sozinho. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, precisava ter um relacionamento íntimo com o Pai. Ele precisava sair do meio da multidão e se separar para falar com o Pai. E por que nós não fazemos isso? Por que nós achamos que não precisamos disso?
A vida de oração de Jesus era impressionante. Ele sempre reservava tempo especial para conversar com o Pai Celeste. Diante das pessoas, ele fazia orações, mas a oração de intimidade e comunhão com Deus era feita a sós, longe da correria, dos falatórios, do barulho das multidões, na tranquilidade do isolamento. Agora eu pergunto para você, como está a sua vida de oração? Como você tem tirado o tempo sozinho com Deus? O que você tem feito do seu tempo? Se nós não orarmos, como nós vamos conquistar o que queremos, que é o céu? O nosso objetivo principal de estarmos aqui é porque nós cremos que um dia iremos morar no céu. Eu sei que tem inúmeras pessoas que têm planos, projetos, coisas extraordinárias para conquistar. Mas não existe nada mais extraordinário e especial do que o céu. E nós estamos aqui por causa disso. Porque queremos ter uma vida que nos leve para o céu. Mas como eu vou para o céu se eu não tiro tempo sozinho com Deus? O que eu vou fazer lá no céu se eu não quero orar aqui na terra? Como eu vou conversar com Deus se não for orando? Quanto eu invisto da minha vida, do meu tempo, buscando a face de Deus? Sem contar que tem alguns que dizem, eu oro todo dia, mas só ora para pedir. Quantas vezes nós nos ajoelhamos para agradecer a Deus pelas grandes bênçãos que nós recebemos? Quantas vezes nós agradecemos até pela pia cheia de louça? Porque se a pia está cheia de louça, que essa foi uma frase que eu ouvi a semana inteira, é porque nós comemos. Porque nós tínhamos comida para comer. Porque se nós não tivéssemos comido, não tinha prato sujo. Quantas pessoas que desejam ter uma pia cheia de louça e não tem porque não tem o que comer, ou porque não tem uma casa para morar, vive nas portas mendigando. Você pode dizer, é porque não estão interessados, não estão buscando, não tem emprego, mas o número de pessoas que estão hoje nas ruas é muito grande. Pessoas que perderam o emprego, pessoas que não têm nenhum recurso, não é porque não procuram, é porque estamos vivendo dias difíceis. E às vezes nós não pensamos no próximo. Quantas vezes nós vamos orar e pensamos nessas pessoas que estão na rua? Nessas pessoas que estão sofrendo. Ontem, por sinal, aconteceu aqui na rua, estava até falando no começo aqui com a Elisângela e o Jair, um incêndio aqui na esquina daqui. Nós não vimos nada. A minha vizinha até perguntou o que tinha acontecido comigo, porque até o camburão do bombeiro estava aí no maior barulho do mundo, maior barulho na rua, nós não ouvimos nada. Nada nós ouvimos. E disse que foi 11 horas da noite. Mas a primeira coisa que eu fiz, quando ela me contou, foi orar por essas pessoas. Porque você está dentro da sua casa, de repente acontece algo inusitável. O que você vai ficar? Desesperado. Desesperado você vai ficar. Você perde coisas que você não está contando que vai perder. Você vai ter uma despesa que você não estava esperando ter. Vamos orar por as pessoas. Mas por nós. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. E você está orando por você? Jesus orava. Jesus orava. Você diz, eu sirvo a Deus, eu sou crente. Você ora? Como você vai crescer com Jesus? Como você vai caminhar nos passos de Jesus? Se você só quer andar a largo com Jesus. Você só quer se relacionar com Ele quando vem à igreja. Você só pega na Bíblia quando a gente vai ler no culto. Como você vai ouvir Ele falar com você? E orar, a gente tem que ter uma vida de oração. Orar não é só eu me reclusar e orar, não. Eu tenho que fazer isso. Mas antes de eu sair, eu tenho que orar pedindo a proteção de Deus. Quando eu vou me alimentar, eu tenho que orar agradecendo pelo alimento. Tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer orando na direção do Espírito Santo. Para que nós possamos estar cobertos, guardados.
E se eu me relaciono com Deus, se eu quero andar nos passos dele, eu tenho que ter uma vida de oração. Tem muitas pessoas que a gente diz, já oraram hoje? Aí levantam a mão e orei. Mas sabe qual foi a oração? Senhor, abençoe essa comida em nome de Jesus, amém. Não tem nem aquele tempo. A oração já é automática. Ah, não pode? Aí vai depender da sua vida com Deus. Mas quando você se relaciona com uma pessoa, que você senta para conversar com essa pessoa, você vai ter assunto para falar com ela. Você não vai chegar só a dizer, oi, tudo bem? Tchau, não. Nós que somos casados, Deus o livre do marido olhar para nós e dizer, bom dia, tchau. Já fez a comida? Já arrumou a casa? Já cuidou das crianças? Estou saindo. Vai fazer um marido fazer uma coisa dessa, ou uma esposa dizer, cadê o dinheiro para comprar as coisas? Estou indo. Nós precisamos manter um diálogo. Nós precisamos ter um relacionamento. E esse relacionamento que nós temos aqui na terra, nós temos que ter com o Senhor também. Nós temos que ter um relacionamento íntimo com Jesus. Nós temos que investir tempo buscando a vontade de Deus, saber o que é que Ele quer de nós, saber o que é que Ele quer que nós venhamos a mudar. Nós temos o hábito de perguntar, Senhor, o que é que Tu quer que eu faça? Ou a gente só faz dizer, Senhor, eu quero isso, muda isso, faz aquilo. Mas você já perguntou, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu mude? O que é que o Senhor está vendo em mim que eu não está gostando, que está desagradando, que está fazendo as pessoas olharem e não quererem mais ir para Jesus? O que é que está acontecendo comigo que eu não estou entendendo, mas que não está gostando? O Senhor não está se agradando? Você já fez essa pergunta para Jesus? Mas não é só fazer, é fazer e ouvir o que Ele vai dizer e deixar Ele trabalhar. E seguindo os passos. E nós estamos aqui para seguir nos passos. Nós não queremos só nós queremos nos. Porque nós queremos mais intimidades com o Senhor. Mais intimidade com o Senhor. Mais intimidade com Deus. Mais dele. Você pode se decepcionar com quem quer que seja. Mas com Jesus você não vai se decepcionar nunca. Jesus nunca vai abandonar você. Jesus nunca vai deixar você para trás. O cristão que deseja seguir nos passos de Jesus precisa aprender a orar como Jesus orava. A oração trará muitos benefícios em nossas vidas, dentre os quais podemos citar aumenta a nossa comunhão com Deus, de maneira que o conhecemos melhor e nos leva a ver Deus verdadeiramente como nosso Pai e experimentar o seu amor de forma plena. Porque quando eu começo a ter uma vida de oração, eu começo a conhecer mais sobre Jesus, eu vou começar a compreender coisas que eu não compreendo, como o amor dele por mim, tanto na largura como na profundidade. Então, conforme eu for me aproximando dele, eu vou aumentar a minha comunhão com ele. Eu conheço todos vocês, mas tem uns que eu conheço mais. Por quê? Porque eu me aproximo mais. Porque eu tenho mais diálogo. Então, vai melhorar a minha comunhão com Deus quando eu começar a orar. B. Aumenta o nosso vigor espiritual. A caminhada pode nos deixar cansados, principalmente nas batalhas espirituais que enfrentamos diariamente, porque isso consome muito a nossa energia espiritual. Porém, a oração vai servir como uma recarga de bateria espiritual dos cristãos, injetando ânimo em nossos corações e reacendendo a chama do Espírito Santo. Como é que isso funciona? Muitas vezes nós passamos por lutas diárias que é comum. Comum por quê? Porque todo dia é a mesma coisa. Todo dia acontece aquele mesmo episódio. São coisas às vezes bem pequenininhas, mas que torna enfadonha. Você quer ver uma coisa? Quem tem menino pequeno aqui? Levanta a mão. Vai chamar para ir para a escola? Passa meia hora chamando para a criança se levantar, não é? Isso traz um desgaste horrível.
Vai trazendo aquela canseira. Todo dia você tem que fazer. Aí depois que se levanta, é outra história para tomar banho, para deixar na escola, não é assim? Deixar na escola. Aí dá a hora de buscar. Corre, no instante chega a hora de buscar o menino. Quando pensa que estão fazendo as coisas, tem que parar para ir buscar o menino na escola. Por isso que eu digo, quem está pensando em ter outro filho, pense 2 vezes, 3, 4, porque começa tudo de novo. Porque é enfadonho. As lutas do dia a dia cansam. Mas eu tenho que tirar aquele tempo e me recluir e dizer: Senhor, eu quero conversar contigo, porque eu quero vigor espiritual. Porque se você for esperar, não tem nada para você fazer, nenhuma preocupação para ter para orar, você não vai orar nunca. Nunca. É nessa hora que você busca o ânimo do Senhor na sua vida. Senhor, me enche de ânimo, me enche de vigor, me enche de energia. Ah, pastora, quer ver? Se eu me ajoelhar para orar, eu começo a dormir. Pois ora em pé. Ora em pé. Ora em pé, não tem nenhum problema, contanto que você ore. Ou então tem gente que vai orar só na hora de dormir. Por quê? Passou o dia todinho cansado, lutou o dia todo, fez tudo. Aí dá só a rebarba para Jesus. Vou falar aqui com Jesus. Boa noite. Quando pensa que está orando, já está dormindo. Quando pensa que está falando, já está pensando nas outras coisas que vai fazer no outro dia. Porque você já está com a mente cansada. Você é normal, você tem um corpo físico que precisa de descanso. Então se você vê que não vai conseguir assim, fique em pé e ora. Anda na tua sala, anda no teu quarto, anda na tua cozinha, onde quer que seja, e fica orando: Senhor, eu preciso do teu vigor, porque eu preciso falar contigo, porque tu me ama, tu morreu por mim, eu quero essa energia para poder ter uma vida melhor. Você precisa entender que sem oração você não vai ter vigor espiritual. C. Aumenta a nossa sensibilidade espiritual. Como a oração nos permite ampliar a comunhão com Deus, ela também nos concederá maior sensibilidade espiritual, maior discernimento, sendo que teremos mais facilidade em reconhecer a voz de nosso Supremo Pastor. Quem tem uma vida de oração intensa dificilmente confundirá a voz de Deus com a voz do mundo, com a voz da carne ou a voz de Satanás. Aqui vale lembrar que quando o inimigo fala conosco, ele não fala mostrando que é ele, não. Ele fala na primeira pessoa para você achar que são seus pensamentos, para lhe confundir. E quando você desenvolve uma vida de oração, você vai conseguir ter a sensibilidade de compreender que aquela vozinha que está ali na sua mente não são seus pensamentos. É a voz do diabo lhe desvirtuando da vontade de Deus. Porque nem tudo que parece que é bom, é bom. Ah, mas isso aqui não tem nada demais. Vamos para a Escritura. O que a Escritura fala? Abra aí a sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que você tem que fazer? Você tem que pegar o que você está pensando e passar nesse crivo aqui. Isso aqui é uma régua para você. Para você e para mim. O que eu estou pensando, por um acaso, vamos ver? O que eu estou pensando, por um acaso, é verdadeiro? Aí vamos continuar. É respeitável? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Tem virtude? Tem louvor? Então eu tenho que pensar. Só basta não ter um desses, viu? Não tem que não ter tudo, não. Só basta não ter um desses nos seus pensamentos. Uma dessas coisas, quando você passa o crivo, que você olha e diz assim: não, isso aqui, o que eu estou pensando, passa nisso aqui tudinho, mas não é puro. Então não pense.
Você tem que dizer assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vontade de Deus em Cristo Jesus. Você tem que seguir em frente. Eu vou renunciar a esse pensamento, porque esse pensamento não vem de Deus. Ah, mas fulano fez isso comigo, eu estou cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Isso é amável? Sim ou não? Então eu não vou pensar nisso. Senhor, eu lanço sobre ti, porque eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade, porque o Senhor cuida de mim. O Senhor ensinou você o quê? A perdoar. Então, Senhor, eu perdoo. Eu perdoo, Senhor. Eu abro mão, tá aí, eu te dou, Senhor, é teu. Porque o Senhor me perdoou. Isso é andar nos passos de Jesus. Porque é assim que Jesus faz. Jesus olha para mim e para você. Porque se a gente acha que a gente é melhor do que alguém, nós estamos redondamente enganados. Porque o que nós fazemos com Jesus são absurdos. Quantas vezes Jesus chama a gente de madrugada para orar e a gente se vira para o outro lado e vai dormir? Quantas vezes à mesma hora você se acorda e não tem coragem de se levantar porque o cansaço parece que é maior do que a vontade de orar? É normal? É, mas eu vou me levantar, porque eu sei que Jesus está me chamando, porque Ele está querendo me preparar para algo que vai acontecer, que eu não tenho condição de saber, mas Ele está me dizendo que eu tenho que levantar, eu vou orar. Ah, pastora, mas eu estou com sono. Levanta, faz uma oração, não precisa ser uma oração até amanhecer não, mas ora: Senhor, eu estou aqui. Seja o que o Senhor quiser comigo, eu estou aqui. Nós precisamos nos relacionar com Jesus. Eu só vou conseguir ter a sensibilidade do Espírito para saber se o que eu estou ouvindo é da vontade de Deus ou não, se eu tiver uma vida de oração. Eu posso estar no meio de um monte de crente, de várias pessoas cristãs, e posso ouvir um conselho que não é de Deus. Lembra o testemunho do pastor? Que estava no meio de uma vigília e chegou um homem e disse que ele fosse, tocasse, e faz poucos dias que ele contou isso aqui, que fosse, tocasse, ganhasse o dinheiro do carnaval e depois voltava. Mas como ele tinha e tem uma vida de oração, mesmo ele sendo novo convertido, ele compreendeu que aquela não era a voz de Deus. Mas pastora, no meio de todo mundo crente, todo mundo ungido de Deus, e daí? A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, procurando quem quer para tragar. Quem der brecha, ele usa. Jesus não, Jesus é muito educado. Você precisa permitir Jesus usar a sua vida. Mas o diabo não, ele é oportunista. Então você precisa ter uma vida de oração. Não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu cônjuge. É você que tem que ter uma vida de oração, para você compreender se aquele conselho veio do Senhor ou não. De repente alguém pode estar dando um conselho que não está pensando nas consequências e também não sabe a sua história. Mas Jesus conhece a sua história e você desenvolve esse relacionamento com Deus e sabe que aquilo ali não é a vontade de Deus e não vai seguir. Mas como você vai saber disso se você não tem um relacionamento de oração com o Senhor? Como você vai ouvir Deus dizer para você não faz isso se você não conversa com Ele? Como você vai entender que não é para ir pelaquela rua, é para ir pelaquela outra, se você não desenvolve esse relacionamento de oração com o Senhor? A sensibilidade espiritual nos permite entender a mensagem que o Espírito Santo nos transmite. Porém, sem oração, isso se torna impossível. Tem como a gente ouvir alguém falar conosco se a gente não estiver atento para Ele? Tem como você ouvir Jesus falar com você se você não estiver com seus ouvidos bem abertos para Ele? Primeira coisa que você precisa fazer é dizer: eu não quero ouvir nenhuma voz contrária, eu quero ouvir só a de Jesus. Eu quero a sensibilidade do Espírito para ouvir Jesus. Eu acompanhava uma pessoa, eu não vou dizer o nome, e essa pessoa dizia que não sabia ouvir a voz de Deus. Se ouviu, não entendia. E passou muito tempo essa pessoa querendo ouvir a voz de Deus e compreender a voz de Deus, mas não conseguia entender. E nós começamos a orar por essa pessoa para ela fazer faculdade. E ela se inscreveu para fazer a faculdade. E nós achávamos que a faculdade ia ser por aquele processo que você paga depois, fiéis, né?
mas ela fez se inscrever de outra forma, que é um benefício que você ganha e você não vai pagar nada. E ela fez a prova, fez tudinho, e ligou para saber, e a pessoa responsável disse que o nome dela não estava lá. Seu nome não está aqui, que ela não estava no meio das pessoas classificadas, né? E ela escutava dentro do coração dela, ela sentia no coração dela que era para ela ir lá. Para mim ir lá, é para mim ir lá, é para mim ir lá, para mim ir lá. Parecia uma loucura. Mas ligou, a pessoa disse que o seu nome não está lá, olhou, não está lá. Mas aquilo dentro do coração vai. E ela foi. Louvo a Deus por essa obediência. E quando ela chegou lá, o nome dela estava na lista. Se ela não tivesse ido, ela tinha perdido, porque tem uns dias que tem que levar documentação, essas coisas aí, quem estuda entende muito bem. Mas o que eu fiquei mais feliz de tudo isso foi porque ela chegou para mim contando isso, dizendo que ouviu a voz de Deus. Ela estava mais feliz por ter escutado a voz de Deus do que por ter recebido a bênção que ela tanto pediu, que era estar na faculdade. E ainda mais, porque Deus deu, como eu disse, no 0800, que ela não pagou. Foi o Senhor que deu a ela. Mas o Senhor não deu só a faculdade. O Senhor deu a audição que ela pedia para ouvir a voz de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? E o bom de tudo isso é porque ela entendeu que o melhor que ela recebeu foi ter compreendido a voz de Deus. Foi muito maior do que ela ter começado a fazer a faculdade. Muito maior. Porque não existe nada melhor na terra do que a presença de Deus. Não existe nada mais gostoso do que a presença de Deus. Do que uma vida devota a Deus, uma vida com o Senhor. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Segundo, primeiro, vocês lembram? Primeiro é uma vida de oração. Para que isso? Para seguirmos nos passos de Jesus. Primeiro, nós temos que ter uma vida de oração. Segundo, nós temos que ter uma fé em Jesus. Vamos ler o versículo 29 de Mateus capítulo 14. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Para poder seguir os passos de Jesus, é preciso ter fé em sua pessoa. Sua pessoa, Jesus. Afinal, o discípulo deve ser um crente verdadeiro, pois tem como finalidade imitar o mestre. E para isso é necessário seguir nos passos de Jesus, crendo incondicionalmente nesse mestre. Você crê incondicionalmente em Jesus? Amém? Nos versos 28, que é o versículo anterior, a gente vê Pedro perguntando assim, ó. Vamos ler aí, vamos ler o 28, ó. Pedro diz assim, ó. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Pedro não está duvidando que é o Senhor. Ele está fazendo uma prova de fé. Está deixando bem claro que se ele mandar, ele vai ao seu encontro. Pedro não iria se outra pessoa falasse, ou só através... Pedro não iria se outra pessoa falasse, só através da ordem do mestre. Pedro está dizendo apenas: o mestre tem o poder de fazer alguém caminhar sobre as águas, e por esta razão, se ele mandar, eu irei. Agora eu pergunto para você: o que você está fazendo da sua vida? É com a ordem de Deus? É Ele que está mandando você fazer? É Ele que está mandando você ir? Como estão as suas decisões, as suas ações, as suas reações? Por acaso, você imagina Jesus fazendo o que você está fazendo? Gente, como essa pergunta constrangeu o meu coração.
Você olha para dentro de você, porque nós temos o hábito de ouvir as coisas e olhar para o cônjuge, para os filhos, para os amigos, para as pessoas que estão ao nosso redor, mas vamos olhar para dentro de nós e vamos fazer essa pergunta: Jesus se comportaria como eu estou me comportando? Jesus agiria como eu estou agindo? Ele falaria as coisas que eu estou falando? Você imagina Jesus fazendo o que você está fazendo? Se por um acaso você acha que isso não é possível, Jesus não faria o que você está fazendo ou não falaria o que você está falando, conserte-se. A Bíblia diz que nós devemos nos arrepender, pedir perdão e recomeçar. A Bíblia diz que quantas vezes o justo cair, Deus o levantará. Nós vamos falhar, nós vamos errar, mas a diferença está o que fazemos com os nossos erros. Você pediu perdão a quem você, por um acaso, usurpou, machucou? Ah, mas eu não machuquei. Mas se o meu irmão está se sentindo machucado por mim, eu tenho que pedir perdão. Porque nós temos que dar amor, porque nós somos amor. Nós precisamos voltar sempre ao início e recomeçar, porque nós estamos aqui para seguirmos nos passos de Jesus. Nós estamos aqui porque somos peregrinos e estamos nos preparando para ir para o céu. Eu fiz essa pergunta para mim. E tem vezes que nós estamos chateados, amargurados, cheios de problemas e agimos como Jesus não agiria. Falamos o que Jesus não falaria. Não é fácil. Se você pensa que eu acredito que é tudo um mar de rosa, não é. Mas é tudo uma decisão. Eu decido, eu me levantei, eu me levanto todos os dias e digo: Senhor, me ajuda, porque se o Senhor não estiver comigo, eu vou falhar. Se o Senhor não estiver comigo, eu vou ser derrotada. Porque não é fácil você ir na contramão daquilo que você está sentindo. Não é fácil você amar quem está lhe maltratando. Não é fácil você confiar em pessoas que estão te traindo. Porque às vezes quando se fala de traição, só pensa em traição de marido e mulher, de cônjuge. Não, quando você fala mal do seu irmão, você está traindo a Cristo. Porque você está falando do seu irmão. Se por um acaso você não está gostando de algo no seu irmão, vai para os pés de Jesus e ora. Pede o Senhor para convencê-lo. Pede o Senhor para mudar, para transformar. E às vezes nós estamos olhando para o vizinho, o que estamos vendo em nós. E não no vizinho. Mas nós não temos a capacidade de olhar para nós e reconhecer que está em nós. Só vemos no outro, só vemos no outro. E estamos fazendo às vezes pior do que o outro. Não é fácil. Mas é possível. Eu decido todo dia. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir morar no céu. Então todo dia eu digo para Jesus. Tem dias que eu estou mais difícil do que os outros. Eu digo: Senhor, pelo amor de Deus, se isso vai me impedir de ir para o céu, arranca de mim. Tira de perto de mim, me afasta, me prepara, me leva logo. Mas não deixa eu perder o céu. Porque se eu não for para o céu, eu não conquistei o que eu queria. Eu não oro pedindo: eu quero uma casa nova, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu quero ir para o céu. Eu quero morar com Jesus. Eu quero viver com Ele. Lá não existe dor, não existe choro, não existe lágrima, não existe doença, não existe sofrimento. Lá eu vou estar com Ele todo o tempo. O que a gente está esperando dessa terra? Eu sei o que a gente tem que esperar dessa terra. Temos ousadia, coragem, valentia para ir até as pessoas que estão precisando de Jesus e semear Jesus nessas vidas. Nós temos que ser exemplos de Cristo nessa terra para trazer o maior número possível de pessoas para servir a Ele e não ser uma pedra de tropeço. Eu tenho que ter o foco em Jesus. É o nosso terceiro aprendizado nesse texto. Foco em Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 30.
Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Pedro estava indo muito bem. Ele mostrou confiança em Jesus, estava imitando o mestre ao caminhar sobre as águas. Algo que ninguém mais conseguiu fazer, pelo menos até onde sabemos. Não consta nas escrituras ninguém andando sobre as águas. Porém, tudo começou a dar errado quando Pedro desviou o foco de Cristo para a circunstância. Enquanto o seu foco estava fixo em Cristo, ele não temia a nada, caminhava resoluto na direção do Mestre. Mas bastou um desvio de olhar para que o foco se perdesse e com ele aquela confiança antes demonstrada. Manter o foco em Jesus é essencial na vida cristã, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso exemplo, o nosso tesouro. Quantas vezes nós nos levantamos de manhã e dizemos assim: hoje eu vou vencer, hoje pode acontecer o que acontecer, nada vai me entristecer, eu vou conseguir, eu não vou sentir nada, essa dor não vai me perturbar, eu vou passar o dia bem. Aí quando tu pensa que não, já começou. Começa aqui, quando tu pensa, deu um passo, foi um aqui. Aí vai para ali e começa outro. Aí eu disse: ai meu Deus do céu, eu não vou olhar para isso, eu não vou olhar para isso. Aí vai, segue. Aí como vai, continua. Quando tu pensa que não aguentou, aí puf, caiu. Por quê? Porque desviou o foco de Jesus. Você tem que viver na palavra. Você tem que buscar focar: Senhor, aconteceu isso aqui, vamos resolver. Não deu certo não? Daqui a pouco a gente resolve. Você precisa buscar força. Louva, adora, ora, faz qualquer coisa, mas tira a tua visão do que está acontecendo. Porque se você ficar olhando para a desgraça que está acontecendo perto de você, você para. Você não sai nem do canto. Você afunda. Você tem vontade de morrer, de sumir, de desistir de tudo. E Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu da sua vida. Jesus continua olhando para ti dizendo: você é capaz, você pode, porque eu habito em você. É isso que o Senhor diz para nós todos os dias. Vamos seguir olhando para Cristo. Vamos seguir olhando fixo o foco nele. Assim a gente consegue. Eu sei que hoje a terra, o mundo está poluído de coisas que chamam a atenção das pessoas, que dá o desejo de curtir o mundo. Mas isso é para quem não tem o entendimento de Deus, para quem acha que isso é bom. Isso não é bom, isso é passageiro, isso leva para o inferno. O bom é estar com Cristo. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer com Cristo? O seu futuro depende de você, depende das suas escolhas, depende das suas decisões e das suas atitudes. Você decide com quem você vai andar, quem vai lhe influenciar e o que você está fazendo das suas escolhas. Não é papai e mamãe que vai decidir isso não, só decide enquanto é pequenininho. Quando cresce, você é responsável por você. É muito fácil. Não foi o meu pai, foi a minha mãe. Não, é você que tem que fazer as suas escolhas. Você que tem que decidir, obedecer o que o seu pai diz, a sua mãe ensina, o que a palavra de Deus diz. Porque quando você desonra os seus pais, você está pecando. Você está seguindo nem os passos, imagine nos passos. Porque Jesus era obediente. Você é obediente? Você obedece os seus pais? Você obedece? Você obedece a palavra de Deus? O principal objetivo deve ser chegar à estatura de Cristo, ser como Ele, pois é isso que Deus tem em mente para nós. O Pai quer que sejamos como o Filho, assim como está escrito em Romanos 8:29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Certa vez uma pessoa me criticou porque eu fazia uns propósitos e dizia que nós temos que se parecer com Jesus. E a pessoa disse que eu colocava um teto muito alto, que era impossível das pessoas conquistarem, porque Jesus era o perfeito. Mas o crivo é Jesus.
O único modelo é Jesus. Eu tenho que olhar para Jesus e querer imitar é Jesus. O crivo não é alto não, o crivo é esse. Se você realmente quer ter uma vida digna, uma vida com Deus, andar nos passos de Jesus, ter a vida que você almeja, você tem que ser obediente, querer se parecer com Ele, viver para Ele. A pessoa até hoje ainda não compreendeu isso. Mas a palavra de Deus diz o quê? Apóstolo Paulo mesmo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o crivo é o Senhor. Sabe por que o crivo é o Senhor? Porque Ele não erra, porque Ele não falha, porque Ele não peca, porque Ele é perfeito. E nós temos que buscar essa perfeição. A palavra que nós acabamos de ler fala disso. Romanos capítulo 8, versículo 29. O propósito de Deus para nós é sermos semelhantes a Cristo. Ele sendo o primogênito. E qual é o seu objetivo? O de Deus é esse, e o seu? Qual é o objetivo de você estar aqui esta noite? Por que você veio para cá hoje? Foi Jesus que te trouxe. Foi o próprio Deus quem te trouxe. Se você pensa que você simplesmente pegou suas perninhas e veio, não, Jesus te trouxe. Você decidiu vir, porque Jesus colocou no seu coração o desejo de vir. Conclusão, Mateus 14, 31. Ser como Jesus é nosso grande objetivo de vida, pois é o cumprimento da vontade de Deus. Agora, para alcançar esse objetivo, precisamos de uma intensa vida de oração, fé em Jesus e foco no Mestre, independente da circunstância. Isso não quer dizer que eu vou começar uma vida de oração, que eu vou começar a caminhar nos passos de Jesus, eu agora não vou ter mais problema. Quem disser isso para você está mentindo. Porque você vai ter mais problemas. Só que o diferencial é que Jesus vai estar contigo de uma tal forma que você vai conseguir compreender as orientações dele e por que e o para que desses problemas. Você vai sair daí uma pessoa muito melhor do que você é. Mas se você focar em Jesus, sem oração, fé e foco em Jesus, corremos o risco de termos uma vida cristã medíocre, ou seja, mediana e muitas vezes ter nossa pouca fé abalada grandemente. Sempre que percebemos que estamos perdendo o foco e afundando em meio às tribulações e tormentas da vida, ou cedendo ao pecado, precisamos fazer o que Pedro fez: pedir socorro ao Mestre, que está sempre pronto a nos estender as mãos. Mateus 14, 31. Diz assim, ó. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Devemos estar prontos também para ouvir a repreensão do Senhor, que deseja que alcancemos plenitude espiritual. Não faz vergonha a gente dizer que não está conseguindo. Não faz vergonha a gente dizer que eu pensei que eu ia vencer hoje, mas hoje eu fui derrotada. Não faz vergonha você chegar e dizer: eu não consegui, eu perdi, eu errei. Vergonha é você continuar prostrado porque não tem coragem de pedir ajuda. Você precisa compreender que somos imperfeitos e o Senhor está disposto a nos ajustar e nos ajudar, mas nós precisamos pedir ajuda. Não é pedir a qualquer pessoa, é pedir a pessoa certa. Em primeiro lugar, a Jesus. Jesus não quer o nosso mínimo, Ele quer tudo de nós. Jesus não quer vocês só na hora que vocês se arrumam para vir para a igreja. Quando vocês se arrumam para vir para a igreja, do jeito que vocês se arrumam para vir para a igreja, vocês se arrumam com o mesmo objetivo para ir para a escola, para a faculdade, para a pizzaria, para namorar. Vocês se arrumam com o mesmo pensamento, com as mesmas intenções? Como vai você nessa hora? Jesus está vendo. Jesus não quer o nosso mínimo, Ele quer o nosso tudo. Ele próprio nos capacita para isso. Oração, fé e foco são essenciais para caminharmos nas pegadas de Jesus Cristo. Agora abra aí a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3.
Vamos ler o versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo, você precisa estar com ele gravado dentro do seu coração. Se você tiver como escrever, imprimir, colocar nas paredes aonde seja visível, para que você esteja lendo, no seu caderno, onde você possa estar facilmente vendo, é só quando você olhar para trás, que começar a olhar alguma coisa que está tirando o teu foco, tu vem para cá e começa a dizer para você: eu ainda não cheguei aonde eu queria chegar, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Quando você se lembrar de alguém que te magoou, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Por quê? Porque você está focando em Cristo. Eu vou conseguir, eu vou vencer. Eu fiz errado, estou colhendo. Mas você se arrependeu? Você pediu perdão? Então deixa para trás. Esquecendo é apagar. Jesus Cristo pega os seus pecados e lança no lago do esquecimento. E Ele não permite ninguém ir lá mexer, chafurdar e passar na sua cara, não. Quem faz isso é o diabo. Então não aceite as acusações do diabo. Levante-se, caminhe com Jesus, caminhe para Jesus. Para de mimimi, de ficar caído. Jesus tem pressa em abençoar a sua vida. Jesus tem pressa em abrir as portas para você, porque Ele quer te usar para resgatar vidas que estão precisando dEle. Seja exemplo de Cristo. Olhe para Ele. Ele não te decepciona, Ele não te abandona. Então olha para Ele e segue em frente. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Guarde uma coisa no seu coração: a palavra de ordem é seguir. Seguir nos passos de Jesus. Seja o que for que esteja interferindo você, abra mão esta noite. Deixe para trás. Esqueça do que passou. Segue em frente. Olha para Cristo. Porque grandes coisas tem feito o Senhor. Por isso estamos alegres, seguindo os passos de Jesus. Amém.